Senhor presidente, colegas parlamentares, público que nos acompanham pela TV Câmara, pelos meios de comunicação social. Senhor presidente, assumo uma vez mais esta tribuna e pretendo, neste tempo de que disponho, refletir sobre o que pouco mais de 6 meses do governo Bolsonaro representam para o Brasil e quais são as suas implicações para o futuro do país. Antes, porém, fazem-se necessárias algumas considerações sobre os últimos acontecimentos. A sociedade brasileira permanece impactada com os vazamentos de informações trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Daltan Dallagnol, reveladas pelo The Intercept e que vem repercutindo em todo o país e no exterior. Nas mensagens reveladas, Moro e Dallagnol articulavam entre si, desde 2016, maneiras de impedir uma possível vitória eleitoral de seus adversários políticos. Passaram, pois, a atuar para alcançar esse objetivo. O que o então juiz Sérgio Moro fez com os procuradores da Operação Lava Jato, de forma secreta e antiética, foi colaborar com a montagem da peça de acusação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As reportagens revelam um comportamento grave, infrações que a sociedade brasileira e todo o mundo tem o direito de conhecer. Na tarde de ontem, o jornalista Glenn Greenwald esteve a convite da Câmara dos Deputados, em audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos, prestando esclarecimentos sobre o teor dos vazamentos que compromete a isonomia e a transparência da operação. Glenn não apenas reafirmou a autenticidade das conversas vazadas entre o ex-juiz e procuradores da Lava Jato, como também confirmou ameaças contra a sua vida e a de sua família. Surgem, portanto, elementos concretos daquilo que até então era uma forte suspeita, a Operação Lava Jato, e as condenações de que dela resultaram foram contaminadas por um ativismo político partidário de seus principais atores. As ações da operação foram construídas à base de um conluio entre membros do Ministério Público e o Poder Judiciário, o que representa grave violação ao Estado Democrático de Direito e um precedente que contém ilícitos que afrontam simultaneamente vários princípios constitucionais e de direito processual e que tem alto poder corrosivo à nossa democracia. Daquilo que se soube até agora, senhor presidente, fica evidente que Moro e os procuradores atuaram não para buscar a justiça, que era seu dever institucional, mas atingir determinado partido político e seu candidato a presidente para que fosse retirada dele a condição de disputar as eleições. Agiram em conluio, por exemplo, para criar embaraços ao cumprimento de decisões do STF que garantia ao jornal Folha de São Paulo a realização de entrevista com o ex-presidente Lula com a explícita intenção de censurá-la e impedir que a sociedade brasileira decidisse livremente sobre o seu voto nas eleições de outubro de 2018, o que certamente favoreceu a eleição de Jair Bolsonaro, que se empenha em parecer uma versão tupiniquim de Trump, que até produziu seu próprio Putin, com a diferença de que o manipulador da eleição não é um agente externo e que acabou premiado com o cargo de ministro da Justiça e com a promessa de indicação do seu nome para a próxima vaga no STF pelos extraordinários serviços prestados ao candidato vitorioso. Já em audiência pública no Senado, o hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, usou de todos os subterfúgios para não responder o essencial, a absurda quebra da dignidade da função de magistrado, ao conspirar com uma das partes do processo, com vistas à condenação da outra, condenação esta não apenas limitada ao âmbito jurídico, mas também perante a opinião pública, objeto constante de sua máxima preocupação. Diante dessas graves denúncias, exige-se que o atual ministro da Justiça deixe o cargo e que, por seu turno, o Conselho Nacional do Ministério Público promova a imediata apuração dos fatos
e, se comprovada a sua veracidade, que se aplique com rigor a punição dos responsáveis pelos eventuais crimes. A Operação Lava Jato, não obstante o mérito de investigar e revelar as relações promíscuas entre diferentes forças políticas e grandes grupos empresariais, promoveu, com o apoio da grande imprensa, o descrédito não só dos políticos envolvidos em atos de corrupção, mas também dos partidos políticos, bem como da própria política, fragilizando assim a democracia. E hoje sabemos quais os métodos utilizados para tanto. A instituição de um vale-tudo, à margem da lei, para condenar um ex-presidente sem provas cabais, para impedir a chegada ao poder de um determinado projeto político. Em relação ao governo Bolsonaro, fica evidente que a insatisfação da maioria do eleitorado brasileiro em relação às desgastadas forças políticas que dominaram o processo político eleitoral nos últimos 24 anos, a proliferação de notícias falsas e a consequente desinformação em redes sociais foram determinantes para a eleição de um presidente que não reúne as condições mínimas necessárias, nem do ponto de vista da capacidade política, nem do que tange a qualidades pessoais exigidas para o exercício do cargo de presidente da República. E o mais grave é que ele não tem o menor compromisso com a democracia, ao ponto de determinar, em abril próximo passado, a comemoração do aniversário do golpe militar de 64 e de negar que tenha havido uma ditadura civil-militar. Passados 177 dias do atual governo, não houve nada até aqui que nos leve a esperar que Bolsonaro faça alguma coisa além do vazio de ideias, o que, aliás, foi sua marca registrada durante a campanha eleitoral. A agenda do país está marcada por denúncias de escândalos que envolveram os filhos do presidente e integrantes do seu governo, o que já acarretou a queda de ministros. O governo Bolsonaro conspira contra o interesse da sociedade ao produzir um sem número de crises, enquanto milhões de brasileiros e brasileiras não têm a garantia de seus direitos fundamentais, como o direito ao trabalho, por exemplo, enquanto a sociedade é distraída com postagens no Twitter da família Bolsonaro, aos poucos vai se sedimentando, sem grandes contestações, ideias de extrema-direita que inspiram um projeto de poder que tenta se impor pelo medo, pela violência e pela intimidação. Em relação às perspectivas de crescimento econômico, o futuro do país parece fadado a um fracasso total. A previsão do PIB para 2019, em janeiro, era 2,5%. Os dados de junho são de 0,8%, a 17ª queda consecutiva. Sobre tais resultados e expectativas, o presidente causa perplexidade ao vir a público para dizer que tinha avisado a todo mundo que não entendia de economia. Outro dado preocupante é o índice de desemprego, que no primeiro trimestre atingiu 13,1 milhões de pessoas e hoje já alcança 13,2 milhões de desempregados. O subemprego já é o maior desde que teve início a série histórica em 2012. Isso significa que 1 em cada 4 brasileiros aptos a trabalhar está fora do mercado de trabalho. A reação de Bolsonaro a esse quadro alarmante foi no Twitter debochar e desacreditar as informações do IBGE, dizendo que, abre aspas, a metodologia de cálculo da taxa de desemprego no país não mede a realidade, fecha aspas, e que, abre aspas, os índices parecem feitos para enganar a população, fecha aspas. Por meio de decreto, o governo Bolsonaro fixou o valor do salário mínimo de R$ 998, abaixo dos R$ 1.000 estabelecidos no orçamento da União, aprovado para 2019. Está previsto ainda o congelamento do valor do salário mínimo, já a partir de 2020, quando o aumento estará abaixo da inflação. Trata-se, portanto, de um sinal de que o governo Bolsonaro pretende avançar na agenda de redução do custo do trabalho, que se dará não só pelo achatamento dos salários, mas também por meio da desregulamentação do mercado de trabalho. Isso é uma clara sinalização ao mercado financeiro que pressiona
para que seja adotada sua agenda neoliberal, capitaneada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Além disso, não apresenta nada no sentido de responder a estes e a outros enormes desafios que a sociedade brasileira enfrenta hoje. Ao contrário, as iniciativas que toma, quando vem a público, revelam um governo obcecado por estabelecer o controle moral das pessoas, enfraquecer os mecanismos de luta social, alienar o patrimônio público e as riquezas nacionais, reduzir os gastos sociais, desarticular os órgãos e ações de proteção ambiental e fragilizar ainda mais as minorias sociais, como indígenas, quilombolas, mulheres, negros e homossexuais. Destaque-se ainda que a principal bandeira do governo Bolsonaro é, sem dúvida, essa velha e velhaca nova Previdência, que entrou em pauta no dia 20 de fevereiro com a apresentação da PEC número 6 de 2019 e cuja constitucionalidade foi aprovada na CCJC em abril e que se encontra em debate na Comissão Especial. Trata-se de um dos mais perversos ataques ao sistema de proteção social brasileiro da história. Caso a proposta seja aprovada, grande parte dos idosos não terá acesso à aposentadoria ou irá recebê-la mais tarde e com valor muito menor. Segundo o ministro Paulo Guedes, a proposta pretende, entre aspas, economizar mais de R$1 trilhão, mas veja-se o tamanho da injustiça, mais de 80% desse valor virão dos beneficiários mais pobres, o que significa, na prática, uma redução da renda dos idosos em mais de R$800 bilhões. Além disso, a proposta prevê também a criação de um regime de capitalização que favorece o setor financeiro em detrimento do conjunto da sociedade. A PEC representa ainda um ardiloso plano de ataque à Constituição Cidadã de 1988, ao implicar a desconstitucionalização de direitos a duras penas conquistados. O relator da matéria na Comissão Especial já apresentou o seu parecer, um texto substitutivo com algumas modificações pontuais. Esse novo texto mantém os problemas estruturais que acarretam graves danos à população mais carente, reforçando a ideia de que os pobres pagarão a conta, ao estabelecer maiores dificuldades para acesso a benefícios, redução de benefícios e insegurança jurídica, com a desconstitucionalização das regras previdenciárias, abrindo caminho para mudanças até mesmo por medidas provisórias. Registre-se ainda que, embora a versão do relator não preveja alterações no BPC, promove uma piora em relação às regras do PIS/PASEP. A iniquidade da reforma é tão gritante que, pela proposta do relator, haverá até um alívio ao se eliminar a possibilidade de tributação sobre, abre aspas, vantagens de qualquer natureza, fecha aspas, o que agrada o capital e enfatiza a inexistência de qualquer justiça fiscal. Mas os ataques aos trabalhadores não se limitam à Previdência. Com o propósito de esvaziar a atividade sindical, o governo editou a medida provisória número 873, que dificulta a arrecadação e o custeio da atividade no país. Ao modificar alguns artigos da legislação trabalhista, impossibilitou o desconto da contribuição sindical em folha de pagamento, ainda que decidida em acordos coletivos, Assembleia Geral ou disposição e estatuto da categoria profissional. Essa medida pretende coibir a mobilização sindical no enfrentamento aos retrocessos e perdas previstas na PEC da reforma da Previdência. É o maior ataque aos sindicatos dos trabalhadores brasileiros desde a reforma trabalhista do governo golpista de Temer. Além disso, o Brasil está sendo levado à condição de ator periférico, perdendo o protagonismo que já exerceu durante um período recente da sua história. Haja vista a assinatura de um novo, abre aspas, acordo de salvaguardas tecnológicas, fecha aspas, para a exploração comercial do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, pelos Estados Unidos da América. O ato de assinatura desse novo acordo se deu por ocasião da viagem do presidente brasileiro ao Império Norte-Americano, numa atitude de odiosa subserviência e que atenta contra a soberania nacional. O tal acordo é idêntico a um outro firmado no ano 2000 e rejeitado pelo Congresso Nacional,
pelos mesmos motivos que recomendo o igual tratamento a ser dado pelo Parlamento brasileiro a esse novo acordo por instituir áreas restritas às autoridades brasileiras, enquanto toda a base pode ser inspecionada pelos técnicos americanos sem aviso prévio. Outro sim, esse acordo com os Estados Unidos ignora e ameaça as comunidades quilombolas de Alcântara, que tive a oportunidade de visitar em 2001, quando coordenadora da Subcomissão Especial, que inspecionava os impactos sobre a região que o primeiro acordo promoveria, caso fosse implementado. Naquela oportunidade, um dos membros do Quilombo disse que, abre aspas, a aeronáutica brasileira quer chegar às estrelas, enquanto deixa o povo na escuridão, fecha aspas. E é justamente esse tipo de falso progresso que devemos nos opor em defesa da soberania nacional e dos direitos humanos dos trabalhadores, dos brasileiros e brasileiras que vivem naquela região. O governo Bolsonaro tornou-se o demolidor de tudo aquilo que o povo brasileiro construiu ao longo de sua história. Não vai deixar pedra sobre pedra se não reagirmos rápido e à altura para defendermos o patrimônio público. Acrescente-se o ataque que esse governo vem promovendo com vistas ao desmonte da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, iniciado ainda no governo ilegítimo do Temer. O caráter demolidor do governo Bolsonaro não tem mesmo limite. Se não vejamos, no último dia 11 de abril, publicou o decreto 9.759 de 2019, que extingue mais de 50 conselhos com participação social, incidindo, inclusive, na continuidade das atividades do Grupo de Trabalho de Perus, criado para acompanhar os trabalhos de identificação de ossadas encontradas na vala clandestina do cemitério municipal de Perus, em São Paulo. Já identificou alguns desaparecidos políticos no período da ditadura. As comissões de anistia de mortos e desaparecidos políticos, embora instituídas por lei, também sofrem intervenções e embaraços ao cumprimento dos seus objetivos. Enfim, como se vê, em pouco mais de 6 meses de governo Bolsonaro, o Brasil atinge recordes de precarização do mercado de trabalho, frustra as modestas perspectivas de crescimento econômico e destrói de forma implacável os direitos sociais da população brasileira previstos na Constituição Cidadã de 1988. Todas essas maldades e desacertos têm custado caro ao atual governo, conforme mostram os dados das insuspeitas pesquisas de opinião, em termos do crescente desgaste expresso nos baixos índices de aprovação, muito inferiores aos alcançados por outros governos no mesmo período. Os desatinos do governo são tamanhos que levou a uma expressiva queda de popularidade, até mesmo entre os que ganham acima de 5 salários mínimos. O índice de eleitores que consideram o governo ruim ou péssimo nesse segmento passou de 22% para 41%, conforme pesquisa XP e PESP, divulgada em 24 de maio último. Há ainda denúncias de corrupção e de envolvimento do senador Flávio Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro. As acusações, entre aspas, laranjal, envolvendo o seu partido, o PSL, o que causou, inclusive, a queda do ministro da Secretaria da Presidência e a suspeita de envolvimento do ministro do Turismo nesses malfeitos. A notícia de que o governo pretende diminuir as verbas destinadas aos cursos de ciências humanas em benefício das ciências exatas, com a justificativa de, abre aspas, darem retorno mais rápido para o mercado de trabalho, fecha aspas, o que choca pela estupidez. O mínimo que se pode dizer sobre isso é que Bolsonaro e sua trupe são de uma ignorância que dá dó. É inacreditável que alguém, em pleno século XXI, tenha uma mentalidade tão retrógrada e obscurantista como essa. Mas o ataque à educação não se limitou a essa barbaridade. No início do governo, Bolsonaro nomeou para o Ministério da Educação um tal de Ricardo Vélez, um ilustre desconhecido, que nem brasileiro é, e cuja referência única é ser seguidor de um astrólogo radicado nos Estados Unidos e que se autodeclara filósofo, Olavo de Carvalho, que se notabilizou de repente como guru do presidente e mentor intelectual da família Bolsonaro e com grande influência nas decisões do governo. A gestão do ministro Vélez,
Durou pouco, pois se perdeu em lutas intestinas no Ministério e sequer conseguiu montar uma equipe perseguindo e demitindo desafetos ideológicos. Foi uma verdadeira caça às bruxas. Ao demitir o Bolsonaro, dobrou sua aposta ao nomear outro seguidor do astrólogo e filósofo Olavo de Carvalho, figura igualmente esquisita e obcecada em promover perseguição ideológica, adotando o mesmo comportamento do chefe. Logo no início ameaçou 3 das mais prestigiadas universidades federais do país, com elevado corte de verbas, sob a alegação de que promoviam balbúrdia. Como a medida caiu muito mal na opinião pública, o ministro resolveu estendê-la a todas as universidades e institutos federais de educação, gerando um enorme impacto e indignação por parte de educadores, alunos, funcionários e a sociedade como um todo, o que suscitou uma manifestação de massa, com milhões de pessoas nas ruas de todo o país em 15 de maio último, data em que se comemora o Dia Internacional da Educação. Mesmo assim, senhor presidente, o ministro não se deu por vencido e manteve sua gana persecutória. Em resposta às manifestações e críticas, passou a assumir atitudes ridículas, como a de tentar convencer a sociedade da justeza dos cortes, valendo-se de cálculos com chocolatinhos e de um vídeo em que aparece sob um guarda-chuva como se estivesse dançando ou protegendo-se da chuva, quadro realmente patético. Convocado para prestar esclarecimentos à sociedade, compareceu a uma comissão geral no plenário desta casa e adotou uma atitude cínica e de desqualificação dos parlamentares que o interpelaram. Aliás, nada diferente de como age o seu chefe, o presidente Bolsonaro, que destratou os manifestantes, qualificando-os de idiotas úteis nos moldes da sua cruzada obscurantista, autoritária e antidemocrática. A cada dia somos impactados por decisões absurdas desse governo que se somam a esse quadro aterrador que nos deixa perplexos e apreensivos com as ofensas à democracia. Por tudo isso, preocupemos-nos com o futuro país, congelado por 20 anos, desde o governo do demolidor Michel Temer, um governo absolutamente impopular, com quase 90% de rejeição do povo brasileiro, mas que conseguiu que o Congresso Nacional aprovasse a emenda constitucional número 95 de 2016, que resultou da chamada PEC da morte. Ao fazê-lo, o Congresso deixou suas digitais em um dos maiores atentados contra o povo brasileiro que se tem notícias. Tornou-se cúmplice de uma política que pretende sacrificar gerações de brasileiros em nome de interesses inconfessáveis. Desde 2014, com o agravamento da crise econômica, que o Poder Legislativo Federal vem promovendo medidas que impõem alto sacrifício à maioria da população, sabidamente desprovida da dignidade econômica e social. Atualmente, o Congresso Nacional se vê diante da malfadada reforma da Previdência, que parece ser o ápice dessa escalada antipovo. Falo aos senhores deputados e deputadas e espero que minha voz ecoe junto ao Senado Federal. Vossas Excelências têm uma oportunidade única nas mãos de se redimirem perante a história, livrando-se da inescapável pecha que lhes será atribuída de traidores do povo, caso insistam neste gesto insano de aprovar essa reforma. Conclamo Vossas Excelências a um exame de consciência para dizer não a essa nova previdência, entre aspas. Esperamos, pois, que a Câmara dos Deputados se converta e decida a favor da maioria da população brasileira. Como entender que em tão poucos anos, entre aspas, potência Brasil, que chegou a ocupar o 6º lugar no ranking da economia mundial, tenha caído tanto? É verdade também que, paralelamente àquele crescimento econômico vertiginoso, os índices de pobreza e desigualdade social eram e continuam sendo os mais vergonhosos do planeta. Só para concluir, senhor presidente, isso tudo nos chama a atenção e nos interpela sobre o que devemos fazer urgentemente para não irmos a reboque dessa escalada descomunal, rumo ao futuro do poço do atraso e do retrocesso que compromete o futuro das próximas gerações. Precisamos, pois, agir dentro e fora do parlamento para determos a sanha demolidora desses maníacos ideológicos que se imaginam donos absolutos do país e salvadores da pátria. Não! Os donos do Brasil são o povo brasileiro, que o constrói no seu penoso dia a dia com trabalho duro e defesa intransigente dos seus direitos de cidadania. Falo dos indígenas,
que aos milhares ocuparam em abril último a esplanada dos ministérios, enfrentando ameaças das forças militares do juiz-ministro Sérgio Moro, deram um show de dignidade e de soberania diante de poucas autoridades. Só para concluir mesmo, senhor presidente, falo ainda dos educadores e estudantes e de todos aqueles que estão preocupados com os ataques à educação, que tomaram as ruas em todos os estados do país e no final de abril e meados de maio. Essas grandes e pacíficas manifestações de massa mandaram um recado claro ao governo Bolsonaro. A sociedade não assistirá passivamente ao ataque ao conhecimento, ao pensamento crítico e ao espírito livre presente nas nossas universidades. Lembro também as mulheres, os negros, os quilombolas, os que compõem a comunidade LGBTQI, os milhões de trabalhadores desempregados, os jovens, a quem é negada a educação de qualidade e emprego digno, os idosos, os trabalhadores ameaçados de lhes tirarem os benefícios previdenciários e a mínima proteção social. Estes sim é que são os verdadeiros donos do Brasil. E eles são a maioria, e ao tomarem consciência de que eles estão tirando o direito à vida, não ficarão passivos diante de tamanha injustiça. Comecemos então a fazer nossa parte. Apenas aos parlamentares da oposição, para terminar mesmo, senhor presidente, mas a todos os que vieram para esta casa, trazidos pelo voto popular, e que prometeram servir ao povo, sejam fiéis ao juramento que fizeram, de cumprir a Constituição que consagra os direitos de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, que estão sendo usurpados, um a um, por esse governo impopular, insensível, vingativo e movido pelo ódio e a ignorância e a intolerância. Trabalhadores e povo brasileiro em geral precisam ir às ruas para dizer não a esse arremedo de reforma da Previdência e façamos justiça para os mais pobres e excluídos da sociedade brasileira. Obrigado pela atenção e pela tolerância, senhor presidente. Peço ao senhor, a vossa excelência e aos demais que dirigem os trabalhos nessa tarde, que encaminhe esse discurso pelos meios de comunicação social desta casa. Agradeço a todos os companheiros que me assistem. Desculpe eu não ter tido tempo de dedicar-lhes algum tempo para o debate. É que realmente eu precisava apresentar todos esses argumentos que me preocupam e que, a meu ver, são a causa maior daquilo que o povo brasileiro reflete e se aflige diante das perdas de direitos e conquistas imemoráveis e que estão sendo demolidos por governos irresponsáveis e insensíveis aos direitos do povo. Obrigada. Continuando no grande expediente, continuando